Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser exaltado. Por várias circunstâncias já passei, na fartura e com fome já vivi, em abundância ou na escassez. Porém o Senhor nunca me abandonou. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso suportar em Cristo tudo por amor. Jesus com seu poder me fortalecerá. Meu amigo, meu Deus, meu provedor. Vamos cantar juntos, irmãos? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser exaltado. Por várias circunstâncias já passei, na fartura e com fome já vivi, em abundância ou na escassez. Posso suportar em Cristo tudo por amor. Jesus com seu poder me fortalecerá. Meu amigo, meu Deus, meu provedor. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir-me em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso suportar em Cristo tudo por amor. Jesus com seu poder me fortalecerá. Meu amigo, meu Deus, meu provedor. Meu amigo, meu Deus, meu provedor. Meu amigo, meu Deus, meu provedor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Já estive mal, mas chegou alguém e me ajudou, me estendeu a mão e me levantou, e hoje eu vivo bem. Faminta estava eu, e esse alguém me socorreu.
palavras que me reviveu. Fome. Eles têm fome. Pão. Nós temos pão. Vamos repartir o nosso pão. O nosso pão é Cristo, o pão da vida. Lança o teu pão, vá, pregue a palavra, mesmo que pareça ser em vão, sobre as águas, lança o teu pão. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, para o teu querer, Senhor. A nossa vida é tua, Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos orar. Senhor, quero te bendizer, meu Deus, junto da tua igreja, louvar o teu nome, te engrandecer, meu Deus. Obrigado por tudo aquilo que você tem feito, Senhor Deus, em nossas vidas, nesse congresso, Senhor. Mas, Pai, além de tudo, Pai, a gente ainda vai receber muito até amanhã, mas, Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito, Senhor, nos mova, nos incomode a partir daqui, Senhor Deus, para que nós venhamos a praticar, Senhor Deus, aquilo que a gente tem recebido aqui, Pai. Oh, Senhor Deus, não queremos ser, conforme mais cedo estávamos conversando com alguns irmãos, como represas, meu Deus, mas sim como rios de água viva, Senhor Deus, para que tudo aquilo que você venha depositar em nós, nesses dias, meu Deus, possa fluir de nós para outras pessoas, Senhor Deus, dentro dos nossos quartéis, das nossas famílias, das nossas igrejas, Senhor Deus, para que o teu reino cresça, para que o seu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo, Senhor Deus, que tu tem feito e que ainda vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Major Joel, por gentileza. Olá, meus queridos, graça e paz, boa noite. Pode ficar com isso aqui, Alfredo. Pode acender a luz um minutinho, por favor. Amigos, eu quero agradecer, nós estamos caminhando, não é? Nós estamos hoje no sábado à noite, nós teremos um encerramento maravilhoso amanhã. Queria já adiantar para os irmãos que amanhã o uniforme que nós teremos é um uniforme social completo, tá bom? Os militares, túnica, gravata, manga longa. Nós teremos aqui a nossa ceia, é um encerramento lindo, maravilhoso. Já temos até o pregador de amanhã, não é isso? Ele está orando, nós vamos ter uma bênção aqui, muito especial. Queridos, esse evento, ele nasceu já há alguns anos, não é? O desejo de realizar esse evento em São Paulo, e quando se concretizou isso no último congresso em Brasília, nós então começamos a percorrer e a travar alguns passos para que a gente pudesse chegar até aqui. E com alegria e gratidão a Deus, nós percebemos que o Pai foi abrindo portas, foi mostrando caminhos. Somos gratos a Deus por cada um daqueles que emprestaram a sua colaboração, a sua contribuição, oraram e serviram para que esse evento se tornasse realidade. Nós temos aqui hoje, por exemplo, o pastor Jonas. O pastor Jonas foi um dos primeiros que veio aqui conosco, né? Orou nesse lugar, declarou a bênção. Fizemos reuniões na Batista do Povo, né? Caminhamos, estabelecemos que ele seria o pregador na primeira noite. O pastor Jonas abençoou demais, assim como outros líderes foram se levantando. Dentre essas pessoas que manifestaram o desejo, desde 2015 que nós realizamos o Summit, uma das ovelhas do pastor Jonas
Moacir de Gaspe, a Beth Gaspe, que já nos abençoaram lá atrás na realização do Summit através da igreja, se dispôs também a nos servir e a nos abençoar como um parceiro do evento. E eu, outro dia, conversando com o Moacir, com a dona Beth, uma família tão linda, vi um testemunho de, não apenas de prosperidade na vida dele, mas de transformação, do modo como Deus trabalhou ricamente na vida dele. Nós temos com o tempo apertadinho, eu falei para ele economizar um pouco, nós gostaríamos de oferecer um tempo maior para ele, mas eu gostaria muito que nós pudéssemos ser edificados pelo testemunho de transformação do seu Moacir, da sua família, nós pudéssemos conhecer como é o Deus que nós servimos e um Deus que faz coisas tremendas em nosso meio. Gostaria que nós pudéssemos receber com uma salva de palmas aquele que é um dos nossos parceiros especiais do Congresso da UCEB. Boa noite a todos, graça e paz. Eu queria passar um vídeo primeiro. A Digasp é uma rede de lojas especializadas em calçados, moda feminina, moda masculina e infantil, além de artigos esportivos e acessórios, com diversas lojas localizadas nas principais cidades de São Paulo, capital e interior. Em 1989, a Digasp abriu sua primeira loja, ainda com o nome MIB Calçados, que contém a sigla dos nomes dos fundadores da empresa, Moacir e Beth. Em 1995, a Digasp amplia seus produtos e passa a vender roupas em suas lojas. Em 1996, as lojas mudam seu nome para Digasp. Em 2001, a Digasp começa a expandir suas atividades e chega ao interior de São Paulo. Atualmente, a Digasp é reconhecida por seus clientes e pelo mercado como uma grande rede de lojas de calçados, magazines e artigos esportivos. Um reconhecimento fortalecido com prêmios como o Top of Mind e o Prêmio Marketing Best como uma das principais redes calçadistas em âmbito nacional. A visão da nossa empresa é ser uma das melhores de varejo nos segmentos de calçados, confecções, artigos esportivos e acessórios. E nossa missão é vestir a família brasileira dos pés à cabeça com preços acessíveis e produtos de qualidade. Os valores que permeiam nossa história são ética e honestidade, além da valorização de nossos clientes, colaboradores e fornecedores. Graça e paz. Meu nome é Elizabeth Gaspe, sou membro da Igreja Batista da Vila Mariana há aproximadamente 16 anos. Com o andar do tempo, Deus foi nos moldando, Deus foi nos mostrando qual era o ministério para as nossas vidas, né? E com isso surgiu a primeira igreja que nós montamos, que foi a Igreja Batista do Povo do Grajaú. Quando o Moacir entrou naquele porão cheio de morcego lá no Grajaú e falou que lá iria ser uma igreja, eu olhei para ele e até achei que ele estava ficando meio louco, mas não. Realmente depois Deus mostrou o pastor Jonas, depois de muita oração, tudo, e debaixo da bênção e da autoridade do pastor Jonas, realmente nós construímos uma igreja lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi construído um templo de Grajaú, que hoje está com quase 500 membros, para a honra e glória do Senhor. Mais ou menos 8 anos atrás, nós conseguimos arrematar o terreno lá de São José. Então, lá já existia a loja da Vila São José, que é a nossa loja, a sexta loja, e Deus nos capacitou a comprar tudo lá em volta, né? E também, aos olhos humanos, também era impossível comprar aquele terreno que estava muito enrolado, com dívida, mas Deus foi nos mostrando o caminho, e debaixo também da autoridade do pastor Jonas, nós resolvemos fazer a construção do templo de São José. Foi no 24º dia do 9º mês que nós fizemos o lançamento da pedra fundamental, ou seja, a igreja está sendo construída debaixo daquela pedra que nós consagramos tudo ao Senhor dos Exércitos. A palavra se cumpriu em Ageu, essa palavra que foi nos entregue. Essa igreja de São José está sendo construída debaixo
de uma palavra que Deus nos deu há mais ou menos uns 5 anos atrás, dentro de uma padaria, lá na Vila Mariana, através de um profeta que ele mandou. A palavra que eu recebi, eu vou ler agora para vocês, foi em Ageu, no livro de Ageu 2. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Deus está falando aqui? A igreja do Grajaú foi o primeiro templo que nós construímos. E agora nós estamos construindo o 2º templo. E ele fala, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então foi o Senhor dos Exércitos que nos falou isso daqui. Que nós iríamos construir esse templo de São José. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira. Jesus é bom, hein? Amém. Que bênção. Emilson, muito obrigado desse convite. Major Joel, muito obrigado. Sargento Aline, muito obrigado. Coronel Terra, meu pastor Jonas. Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, junto com vocês. Quando o Major Joel me convidou, eu fiquei muito honrado para estar aqui junto com vocês. O meu tempo é muito curto, vai dar para me falar muito pouquinho. Eu gostaria de ter um tempo mais especial com vocês, mas o tempo é pequeno. Eu nasci no interior de São Paulo, fui para o Paraná com 1 ano de idade. Uma vida muito difícil. Meu pai e a minha mãe teve 9 filhos. E nós fomos ser meieiro, acho que vocês nem sabem o que é isso aí. E aí meu pai e minha mãe precisavam trabalhar muito para poder sustentar os 9 filhos. Foi um atrás do outro. Todo ano tinha um. E eu lembro que a minha mãe e meu pai faziam um buraco na terra assim, enterrava nós da cinturinha para baixo, todos, para não se perder no meio da lavoura de café, para ela ajudar meu pai. E nós era enterrado de manhã às 7 horas da tarde, aliás, desculpa, às 7 horas da manhã, e era desenterrado às 5 da tarde. E nós ficávamos o dia todo enterrado ali. Então foi uma situação assim muito difícil. Mas eu acho que Deus estava operando naquela época já na minha família. E eu vi aquela situação de todos os meus irmãos, era dos 9, eu era do meio, da turma toda. Pela graça de Deus, nós morávamos nessa cidadinha do Paraná. E chegou um senhor lá, e eu estava num cantinho lá, e aí esse senhor falou de São Paulo para mim, que São Paulo era bom, que São Paulo tinha emprego. E eu falei assim, eu vou para esse São Paulo. Aí cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu vou para São Paulo. Ele olhou para mim e falou, para onde você vai? Eu falei, eu vou para São Paulo. Ele falou assim, você não conhece nenhuma cidade? A cidade que eu morava tinha 100 habitantes. É uma cidade do Paraná que chama Moreira Salles. Até hoje tem 13 mil habitantes. Ele pegou o chicote, me cortou o corpo todinho, me passou sal do gado, jogou na minha cabeça. E eu fiquei 3 dias escondido no meio da lavoura de café. Aí voltei, eu falei, agora meu pai vai me matar. Mas que eu vou falar que vou para São Paulo, eu vou. Aí quando eu cheguei, que ele me viu, ele me chamou
Eu tinha 16 anos. Ele falou assim para mim: você vai para São Paulo? E eu falei: vou. Foi a melhor palavra que meu pai me falou. Ele falou assim para mim: você vai e nunca mais volta. Você imagina só, não tinha dinheiro, não tinha roupa, pesava 40 quilos, cabelo no meio das costas porque não tinha dinheiro para cortar, não tinha nem um calçado. Essa cidade dá 250 quilômetros de Maringá. Eu demorei 15 dias para chegar em Maringá. Fui andando, fui de a cavalo, fui a pé e cheguei em Maringá. Maringá já era uma cidadinha maior, que é da cidade do meu pastor Jonas. Cheguei lá, fiquei mais 30 dias para arrumar o dinheiro para chegar em São Paulo. Aí quando eu cheguei em São Paulo, a rodoviária era na Estação da Luz. Eu vi um ônibus passando, aquilo me preocupou muito, aquele monte de gente, prédio. Eu nunca tinha visto um prédio, eu nunca tinha visto nem o asfalto, que ele era um prédio. Aí eu fiquei assustado, fiquei com medo. Passou Santo Amaro. Eu falei: acho que é para esse santo que eu vou, que deve ser bom esse santo aí. Foi parar em Santo Amaro, Lago 13 de Maio. Aí muita gente também, gente me incomodava naquela época. Peguei, vi um ônibus São José. Aí eu fui parar nesse lugar. Cheguei numa padaria, 9 horas da noite. Aí um senhor de 60 anos ficou olhando para mim, falou: menino, vem aqui, você vai assaltar a padaria? Aí eu falei: não. Aí ele falou assim: o que você veio fazer aqui então? De onde você é? Aí eu falei: eu sou do Paraná. Ele falou: volta para esse Paraná seu aí, que eles vão te matar aqui, que você vai morrer. Como é que você vai viver aqui em São Paulo? Eu falei: não, eu vou trabalhar aqui. Aí ele arrumou dentro de um ônibus, lá hoje que eu construí um templo. Eu gostaria que alguém de vocês tivesse oportunidade, ou todos vocês, para conhecer esse templo. É um templo maravilhoso. Eu acho que esse santo, que é Jesus maravilhoso, que é todo-poderoso, acho que ele estava me guiando para o caminho certo. Porque hoje eu tenho o maior amor nesse lugar. Hoje eu sou apaixonado por essa região. A gente faz um trabalho maravilhoso nessa região. Então foi nesse São José que eu fui parar. E foi lá que eu comecei a primeira loja minha. E foi lá que Deus foi abençoando a minha vida. E eu fui dormir dentro de um ônibus, fiquei um tempo, e depois esse senhor que perguntou para mim se eu ia assaltar a padaria, ele me arrumou um cômodo de 2x2 num barraquinho, numa favela que existe até hoje lá, que a gente faz bastante trabalho nessa favela. E foi lá que eu fui morar. Não tinha cama, não tinha nada. Eu dormia no chão, sentadinho, ali. E eu passei muito tempo. Depois que eu saí de dormir dentro do ônibus, eu fui dormir nessa favela. Aí foi assim que eu comecei a minha empresa lá. E foi assim que Deus foi abençoando, foi assim que foi crescendo, e é assim que a gente foi fazendo o trabalho na obra de Deus. E é assim que eu conheci meu pastor Jonas, que foi cada dia abençoando mais junto a minha vida e da minha família. Então, é um momento todo especial lá naquela região. Hoje a empresa tem 45 lojas, 1.700 funcionários. E estamos fazendo um outro templo, acho que até fevereiro ficar pronto, 4.125 metros quadrados. E então acho que é uma honra eu estar aqui falando para vocês, dando esse testemunho para vocês, porque eu creio, quando a gente trabalha na presença de Deus, forma as pessoas,
forma a liderança e capacita as pessoas para entender que Deus possa operar na vida de todos nós, e desses pequenos. Hoje a minha esposa fez um evento para 600 crianças. Vocês sabem quantos se converteram e aceitaram Jesus? 240 crianças. Eu creio que isso é milagre de Deus. Isso não tem dinheiro que paga. Isso é o maior investimento na nossa vida. Então acho que todos nós podemos fazer um pouquinho. Se nós se esforçar, se nós lutarmos, eu creio que Deus abençoa a todos nós. Meu tempo esgotou. Muito obrigado de vocês ouvir um pouquinho. Acho que na próxima ele vai me dar um espaço maior, que eu tenho muitas coisas para dizer para vocês. Vai ser uma bênção, tá bom? Muito obrigado. Aqui está escrito: homenagem de reconhecimento, honra e gratidão à família de Gaspe, pela valorosa parceria, colaboração e incondicional apoio à missão PM de Cristo na realização do 19º Congresso Nacional de Militares Cristãos. E um versículo bíblico: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza há de perseverar. Isaías 32, versículo 8. Quem é que está fazendo aniversário aqui hoje? Fica de pé, por favor. Quem fez aniversário ontem? Quem? Mateus, CPI 10. Fica de pé, por favor. Quem está fazendo aniversário de casamento? Quem fez o aniversário ontem? Fica de pé, por favor. Vem aqui rapidinho na frente aqui, por favor. Rapidinho. Quem fez aniversário de casamento, vem cá. Pastor Jonas, tem umas moças aqui que ficaram sabendo que o senhor orou pela vida da Aline. Vem cá, por favor. Quem quer casar aqui, levanta a mão aí, ó. Rapidinho, vem aqui na frente. Quem quer casar, vem aqui na frente. É agora. A porta está aberta. Quem fez aniversário do lado de cá? Quem quer casar do lado de cá? Quem quer casar do lado de cá? Do lado de cá. Quem quer casar do lado de cá? Pastor Jonas, vem aqui. Quem quer casar do lado de cá? Pronto. O Coronel Emilson quer casar também. Desce aqui, Coronel. Pastor Jonas, vem cá, por favor. Mas que bando de homem frouxo, tanta moça bonita querendo casar. Fica de frente para lá, minhas lindas, fica de frente para lá. Eu acho que quem está acostumado a resolver essa questão de BO são vocês e não eu aqui. Eu tenho duas coisas para dizer antes de orar, então. A primeira delas, eu não sei se a reação é positiva ou negativa, não dá para entender daqui qual é a reação. Mas duas coisas antes de orar. Primeiro, fique sabido que Antônio era o meu pai. Eu não sou o Santo Antônio. Meu pai era o Antônio. A segunda coisa, eu creio que realmente Deus responde. Eu sempre creio no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que aquele que pede, recebe.
Eu não posso, porém, esquecer da mensagem do pastor Silas Malafaia de ontem. Tomem atitude. Senão, não funciona. Né? Não funciona. Mas eu vou orar agora, senão eu vou pregar para vocês, porque normalmente eu prego antes de orar. Tá? Mas nós vamos orar. E graças a Deus por vocês, pelo seu casamento. 35, 28. Eu quero dizer para vocês, 47. Ô Mauro, cadê o Mauro? Mauro da Unir Eventos. Presentei a eles aqui com os brindes da feira aí. Ok, não? Tá definido. Eu tenho, minha esposa está ali, nós temos 45 anos de casado. Então eu quero dizer que eu vou orar porque eu creio no casamento. Eu creio no casamento, né? E graças a Deus por podermos lembrar da bênção que Deus deu a cada um de vocês pelo seu casamento. Vamos orar? Irmãos, me perdoe, vamos ficar de pé, porque nós vamos agradecer a Deus, e a hora que orar pelos casadoiros aqui, vocês vão estender a mão, né? Mas agora nós vamos orar agradecendo a Deus por esses que são casados. Nós te bendizemos, meu Senhor, nesta manhã, nesta noite. Nós te bendizemos porque já ouvimos tantas vezes aqui hoje, inclusive, que Tu és bom. Não conseguimos medir a Tua bondade. E na Tua bondade Tu atentas para o desejo do nosso coração e desejo que Tu mesmo tens colocado. Te louvamos por esses Teus servos e Tuas servas que hoje celebram tempos de casamento. Te louvamos pela fidelidade dos Teus filhos, um ao outro e ao Senhor. Te louvamos pelo cuidado do Senhor para com os Teus servos. E nós te rogamos que continuem felizes sob a Tua bênção e sejam prósperos, que o amor se multiplique e que a graça do Senhor seja derramada sobre eles, para que dia a dia se desenvolvam num relacionamento mais profundo e exemplar em épocas tão difíceis como as nossas. Guarde a família dos Teus servos, os Seus filhos. Peço nesta noite, Senhor, que Tu os abençoes pelo menos como tens abençoado a mim e a minha esposa, aos meus filhos, nora, genros e netos. Que esta bênção seja sobre os Teus amados e sobre, Senhor, os Teus servos e servas, aqui à minha esquerda, que se apresentam ao Senhor colocando o seu desejo de um casamento. Eu te dou graças porque respondeste a minha oração e me abençoaste com um casamento que te glorifica. E que esta bênção que Tu tens dado a mim e a minha casa, que Tu derrames também sobre cada um desses irmãos e irmãs que aqui estão. Tu és o Pai, Tu és o Senhor da família, o Criador da família. Atenta para o desejo, para a súplica, para a busca. E, Senhor, rompa o que tem que ser rompido, abra caminhos que precisam ser abertos, traga, apresente, ó Deus, sensibiliza corações e mentes e una os Teus servos e Tuas servas a pessoas que Tu tens levantado. Assim nós abençoamos os Teus filhos e assim glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, amados, amém? 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 Estão prontos para amanhecer? As horas se passam e eu fico nervoso. Evite pegar esse sorvete aqui. Mas o Joel acho que gosta do sorvete. Lá no sul dizendo, larga o sorvete. Queremos ouvir ainda a palavra do pastor Brigadeiro Ribeiro, mas para testemunhar que nós servimos um Deus que ainda opera milagres. Vimos aqui promessas cumpridas de bênçãos, de prosperidade, testemunho. Casamentos que foram realizados por encontros no congresso.
Com certeza no próximo terá mais alguns casamentos que serão testemunho da oração de hoje. Tudo dentro do temor e da vontade de Deus. Você crê no Deus do impossível? Ele faz milagres. Irmã Imelda, de Pernambuco, Tocantins, esposa do tenente Plassoni, no pátio do batalhão do Comando Geral, em Tocantins. Deus fez o milagre. Que o Deus é o Deus do milagre. E ela vai contar esse milagre. Logo em seguida, nós vamos ouvir a oração pelo capelão Gisleno e o nosso pastor Ribeiro com a palavra. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos algo grandioso que o Senhor fez na minha vida. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né, por causa do tempo. Aos 11 anos de idade, eu subi no pé de caju e eu quis pegar o caju primeiro que meu irmão, né? Os primeiros cajus da época, e ainda não tinha caído. E aí logo em seguida meus irmãos chegam embaixo e começam, você tá pegando caju, tá? aí com outros meninos, e eu me distraí e caí, né? E quebrei o fêmur direito. E era a época das férias, eu com 11 anos, fiquei um mês internada com um saco de pedra puxando a perna para ir pulgar o osso. Depois saí de lá com a bota. E como minha família não tinha condições, quando iniciaram as aulas em agosto, meus irmãos me levavam naquele carrinho de mão para a escola. Eu era a primeira a chegar e uma das últimas a sair, porque era desconfortável, né? Estar ali sentada e os irmãos, meu irmão, um dos irmãos, né? Tinha 3 irmãos na época, um já se foi, o Senhor levou. E aí esses meus irmãos me levavam no carrinho. E tinha um mais novo que eu, que quando ficava ele para me levar, que tinha uma ladeira, eu ficava com muita dó dele. Às vezes eu descia e saía pulando com a perna só. Não era fácil, mas minha mãe tinha aquela questão de não deixar a gente faltar a aula. E algo, assim, eu sou de família pobre, e algo que meus pais deixaram para mim foi um legado de comprometimento, de estudar. Eles tinham um foco de que o que eles não foram, eles queriam que a gente fosse, né? Queriam um futuro melhor. E aí eu fiquei no período de 11 anos até o meu casamento, que foi com 21 anos, até 1996, nesses 10 anos eu fiquei com a expectativa de que algum médico resolvesse a situação de que minha perna era menor. Eu ficava esperando que algum médico achasse uma solução. Aí uma prima conseguiu uma consulta aqui no Sara Kubitschek. E eu vim e o médico falou assim para mim, você já está adaptada com essa situação, você usa um salto maior que o outro. Então, você viu aí fora, tem tanta gente com ferros na perna e vá que você faz essa cirurgia e tem alguma rejeição e não dá certo. E, por incrível que pareça, na época tinha uma colega que teve o mesmo problema que eu, caiu do pé de caju e estava com a perna pior que a minha, e fez cirurgia. E aí eu decidi, com a conversa do médico, eu decidi não fazer cirurgia. E aí, então, ali meu sonho acabou, né? 10 anos após, em 1996, ano que eu casei, ali eu deixei de mão, falei, vou viver minha vida, né? Deixa isso para trás, né? Já casada eu estou, né? O que podia ser difícil era arrumar um marido, né? Já estava casada, não me atrapalhou nessa situação. Então eu estava de boa, né? Pensei, estou de boa. E aí fui usando um salto, eu não usava, a diferença era de mais ou menos 4 centímetros. Eu não compensava isso porque ficava muito feio.
né, um salto bem maior que o outro. Ou eu cortava de um lado, ou eu aumentava do outro. Eu tinha eu tenho fotos, né? Só que não deu certo de fazer um vídeo para mostrar as fotos para os irmãos. E aí eu tive os filhos, 2 filhos nesse período, até 2006. Mais 10 anos se passaram sem eu ter sonho de crescer a perna, já estava esquecida. Até que um dia, numa vigília na igreja, aquelas vigílias que amanhece o dia, era assim. E aí um irmão cheio da unção chegou para mim e falou: olha, irmã, Deus hoje está ressuscitando um sonho que para você está morto. Eu não lembrei o que era, não lembrei, meus irmãos. É um sonho que está morto para você, mas Deus está ressuscitando hoje. Ainda esta noite você vai ter um sonho. Deus vai mostrar para você. E nesta mesma noite, eu sonhei que eu estava num lugar com os irmãos e minha perna crescia. Eu via minha perna crescer. E aí, irmãos, eu levantei toda alegre e falei para o marido: olha, você lembra que o irmão Vanginho falou que Deus estava ressuscitando um sonho meu? Pois é, eu sonhei que minha perna crescia. Olha só que incrível, tanto tempo, nem lembro disso, e agora minha perna, Deus fala comigo que minha perna vai crescer. E aí, irmãos, passaram mais 10 anos. E nesses 10 anos, eu confesso que os meus melhores amigos sabiam que eu tinha esse sonho. Mas parecia loucura. Até para os meus amigos parecia loucura. Eu falava: olha, eu tenho uma esperança que minha perna vai crescer um dia, porque Deus já me mostrou. Só que você via assim, aquela cara assim, sem graça, né? Como se diz, isso é loucura. E aí o problema de coluna se agravou. Eu estava com muita dor no nervo ciático. E aí, isso foi em 2000. Eu já tinha tido o 3º filho, isso já foi em 2016. Aconteceu o congresso estadual de militares evangélicos, lá em Palmas. E eu já tinha algum tempo que eu passei a participar e eu não quis mais perder, né? E aí, lá participando, mas assim, com dor, muita dor na perna. E nessa semana do congresso, eu faltei serviço porque eu não dei conta de trabalhar. E assim, o meu sapateiro, ele sofreu um acidente e não podia mais arrumar meus calçados. Então, eu comprava um calçado, demorava às vezes 10 dias para me poder calçá-lo. Então, eu tinha que me programar para arrumar um sapateiro que pudesse cortar ou aumentar o calçado conforme a minha necessidade. E aí, a dor foi se agravando, e eu passando roupa lá em casa. Eu gosto muito de passar roupa ouvindo louvor, ouvindo uma palavra. E aí eu estava passando roupa e uma dor, aquela dor me incomodando. Isso uns 20 dias antes do congresso. E eu falei assim: Senhor, Tu lembras do sonho que o Senhor me deu? Meu Deus, se é coisa da minha cabeça, eu peço que o Senhor tire. Que eu perca essa esperança, se for algo da minha cabeça. Mas se for do Senhor, eu te peço, Senhor, opera, né? Isso já tinha 10 anos que eu tinha tido sonho. Eu falei: Senhor, opera, porque tá difícil. Meu sapateiro já não... O Senhor sabe a situação. E aí, naquele dia... Aí aconteceu, logo após começou o evento, né? E a gente participando, e eu vendo tantos milagres, e eu vendo pessoas com situações, câncer, sendo curadas, pessoas com problema de coluna, e várias outras doenças sendo curadas ali, e eu fiquei maravilhada. Eu sei que amanheci no sábado, eu liguei para minha filha e falei: minha filha, você não pode perder o evento hoje. Liguei para ela: não, venha, porque você não pode perder o evento. Ela estava em outra cidade. E aí ela falou, eu falei: filha, tanto milagre acontecendo aqui. E ela falou assim para mim: mãe, já pensou
se sua perna cresce agora. Aí eu falei, ô filha, tanta gente com câncer, tanta gente tão doente, que isso assim, né, assim, não é, assim, na minha cabeça eu falei, Senhor, já nem penso, das situações que eu vejo gente morrendo, minha situação não é de morte, né, deve ter outra solução. Fiquei na minha, assim. Fui pro evento. Chegando lá, já no finalzinho, Deus operou vários milagres, e eu sentada. No finalzinho, o pastor encostou, a pastora Arli Teodoro encostou nos degraus, assim, na escada, e falou, eu quero chamar aqui uma pessoa que está com a dor na coluna lombar, e essa dor tem descido para a perna direita. E eu mais que depressa corri, cheguei no pastor e falei, sou eu. E eu vendo pessoas vindo na direção dele, mas eu falava com o Senhor, Senhor, sou eu. Né? E o pastor falou assim, calma, eu não vou correr, eu vou ficar aqui. E aí, ele falou bem assim, dói muito sua coluna, como é que é? Eu falei, pastor, eu tenho uma perna menor que a outra. Ele olhou para mim assim, bem nos olhos, e falou, pois sua perna vai crescer hoje, você crê? Eu falei, creio, Deus já me mostrou, né? Deus já me mostrou isso. Aí ele falou, se você crê, o Senhor vai operar. E eu sei que naquela hora ele pegou, pediu que eu tirasse o calçado, eu andei, eu caminhei, a gente tem até esse vídeo, o Capitão Valber tem esse vídeo, daí eu caminhando. Quando eu caminhava mancando, essa é a palavra, eu mancava. E aí ele falou, olha, eu vou orar pedindo ao Senhor que coloque a sua coluna no lugar. Depois eu vou pedir para o Senhor te dar uma anestesia e operar, cortar o osso, aumentar o osso, tal. E assim foi, ele orou, pedindo para o Senhor colocar minha coluna no lugar. E eu sentia, irmãos, cada toque na coluna eu sentia. Ele pediu que queria um anjo do Senhor ali tocando, e eu sentia cada toque do Senhor. Cada toque, o anjo tocava e eu sentia, né? Até que a coluna ficou certinha. Ele falou, agora Senhor, eu anestesia ela. E eu deitei, parecia que eu estava na cama confortável, e era no asfalto, na frente do quartel do comando geral. E ali o Senhor operou. Assim, o que mais mexeu comigo naquela hora foi que dias antes, uns 6 meses antes, já é algum tempo, né? Eu fiquei sabendo que com essa deficiência eu poderia fazer concurso como deficiente. Eu cheguei em casa falando para o marido, eu só vou finalizar. Vou finalizar, né? E aí ele falou assim, pois agora Deus vai fazer a sua perna crescer. E aí eu fiquei, na hora eu falei, nossa, esses anos todos eu com essa deficiência, e você não falou, assim, não profetizou que minha perna ia crescer. Agora que o médico fala que vai me dar um laudo para me fazer provas como deficiente, você fala que a perna vai crescer, eu não estou entendendo você. Mas na hora que o pastor falou, sua perna vai crescer, eu falei assim, honra a fé desse homem. Honra, Senhor, porque eu quero a minha perna crescida. Tudo que eu preciso é disso. Honra a fé desse homem. E Deus operou, né? E quando eu levantei ali, minha perna estava crescida para a glória do Senhor. Né? Eu pude usar os calçados, né? Que o Senhor me permite, todos. Era um sonho. Outra coisa que eu quero falar, eu não posso deixar de falar, Major Joel, foi num evento, foi num congresso estadual. Deus se fez presente, assim como Deus está presente aqui, né? Nós, família militar, nós temos que estar juntos, né? Nós temos, você que espera algo no Senhor. Quando eu esperava, parecia que era loucura da minha cabeça, mas eu pude ver que o Senhor estava falando comigo, que não era loucura. Era uma fé que eu tinha, uma esperança que eu tinha no Senhor. E assim é com você, meu irmão. Confie nele, espere nele, porque ele é fiel. Sentados mesmo, como estamos,
Vamos curvar nossas cabeças agora, pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Eterno Deus, nesse momento nós abrimos o nosso coração, nossa mente para Ti, para que aquilo que o Teu Espírito ministrou à vida do Teu servo, pastor Brigadeiro Ribeiro, ele possa transmitir com fidelidade, ó Deus, a nós, aos nossos corações, para que hoje nós saiamos daqui melhores do que quando entramos. Que a Tua graça seja sobre ele, seja sobre nós, que o Teu Espírito tenha liberdade para mover, para agir, para fazer tudo aquilo que é do Teu intento, ó Pai. Que hoje tudo isso ocorra para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tudo bem, meus irmãos? Então eu pediria que você ficasse de pé agora e desse a paz do Senhor para quem está do seu lado, sabendo que a paz do Senhor você libera poder para a destruição de obras malignas que causam caos. E você vai dizer para o seu irmão: não durma, aqui não é a cama, fica acordado porque Deus ainda vai falar conosco. E sacode o teu irmão que ele está cochilando, ele não pode dormir aqui. Desacorda. Fala bem alto, acorda. É isso aí, ninguém vai dormir aqui não. Vai dormir em casa. Wake up, Daniel. Don't sleep. Aleluia. Tá tudo bem aí agora? Quem entrou enfermo aqui? Levanta a mão assim, ó. Quem está enfermo aqui agora? Quem está enfermo? Levanta a mão. Você crê que Jesus cura agora? Põe a sua mão sobre a sua enfermidade agora. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos como igreja do Senhor e a Tua presença está neste lugar, Senhor. Recebemos testemunhos edificadores que mexeu com a nossa fé. Pai, aqui tem muitas pessoas que levantaram as suas mãos, demonstrando que elas vieram para este congresso, mas debaixo de enfermidade. Eu declaro no nome do Senhor Jesus, que toda enfermidade sai agora, em nome do Senhor Jesus. E eu trago a existência, a saúde, o bem-estar para o meu irmão, para a minha irmã. Receba agora, em nome do Senhor Jesus, e glorifique a Deus, e dê o seu testemunho, que o Espírito Santo já operou aqui nesta noite, para a glória de Deus. Aleluia. E tome assento glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados. Estar aqui hoje é um privilégio muito grande e é uma bênção. Eu vim a este evento, independente de qualquer circunstância, porque aqui é um lugar que Deus ordena a bênção dele. Neste lugar nós recebemos instruções de Deus para prosseguirmos trabalhando na obra do Senhor. Eu sou devedor a muita gente aqui, eu não vou citar nomes para não cometer erros, mas eu sou devedor a muitos parceiros que eu tenho aqui, parceiros de oração, eu tenho parceiros de alegria, eu tenho parceiros de lágrimas aqui, eu tenho parceiros de aconselhamento, eu tenho parceiros de todas as áreas aqui, e é por isso, amados, que eu caminho alegre, porque eu sei que eu não estou sozinho, tem muita gente caminhando conosco, que a gente sabe o nome, que não sabe o nome, espalhado por esse Brasil afora, nos ajudando neste ministério que Deus nos tem dado. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. E hoje tivemos o presente de ter conosco aqui o Daniel Pandi, que é um presente de Deus para nós também. Que Deus abençoe a sua vida. God bless so much your life, your ministry. E ele é uma pessoa muito especial para nós aqui também. De modo que nós estamos aqui alegres com o Senhor Jesus e vamos compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amados, é interessante que olhando para a palavra de Deus, e eu falo sempre, tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Olhando a palavra, eu vou vendo como Deus trabalha na vida de alguns homens. Se você observar, por exemplo, José, Deus trabalhou na vida dele através de um propósito que Deus tinha na vida dele. José, ele era de uma família tradicional de homens empreendedores. Abraão era um grande empresário. Isaac era um grande empresário. E naturalmente Jacó herdou a mesma habilidade daquela família. E aquela habilidade também estava em José. E na realidade, tudo que Deus fez com José foi através da habilidade que ele tinha. Deus tinha dado a ele, do propósito que Deus tinha dado a ele.
Se você olhar, por exemplo, o profeta Daniel, tudo que está escrito no livro de Daniel está direcionado a políticos, a política e a geopolítica. Tudo que Deus liberou na vida de Daniel está relacionado a estas áreas. Porque Daniel, ele era um político. E é interessante, amados, e quando você olha para esse vosso conservo aqui, eu sou um oficial general da Força Aérea Brasileira. O que se espera que um general da Força Aérea Brasileira venha falar? Naturalmente, daquilo que Deus me deu é sobre estratégia. Então, é sobre esse assunto que nós estaremos discorrendo hoje aqui, né? E o Espírito de Deus estará nos dando algumas instruções necessárias. E é interessante que quando a Aline me ligou, disse: pastor, você pode contribuir conosco aqui, colaborar conosco no nosso trabalho aqui? Eu disse: posso. Né? Vi o tema, e quando eu estava orando ao Senhor Deus, a palavra que Deus me deu não estava dentro daquele tema que estava escrito ali, o tema do nosso congresso, que fala sobre família. Eu disse: mas Deus me deu um tema que parece que não está relacionado com aquilo que está lá no congresso. E até eu falei com a Aline assim: parece que a gente vai ter que fazer uma engenharia teológica bastante complexa para poder desenvolver a temática. O pastor Jonas sabe disso, né? E tem vários pastores aqui que entendem aquilo que eu estou falando. Às vezes nós recebemos um tema para ministrar em algum evento, que o preletor tem que fazer verdadeiras engenharias para poder ajustar o tema. Às vezes o tema vem fora de contexto, você tem que corrigir isso. E eu olhei, eu disse: parece que é alguma dificuldade, mas quando eu estava orando, Deus dá uma direção dentro daquilo que a gente conhece. E é interessante como o Espírito Santo age, desde a primeira mensagem que foi do pastor Jonas, e as mensagens que foram do pastor Daniel, e as mensagens que foram ministradas aqui. Eu fiquei olhando e disse: Deus, Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu estás no controle de todas as coisas, e a direção é Tua, e a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor para todo sempre. Eu estou aqui para glorificar a Deus, e eu louvo a Ele por causa desta modo de agir que dá coerência a todo o trabalho que está sendo desenvolvido aqui, de maneira que todos nós saiamos daqui edificados e fortalecidos. Mas é interessante, amados, voltando à temática aqui, eu me lembro que na década de 80, nós havíamos defrontado com graves problemas na região norte do país. O irmão sabe que a Força Aérea Brasileira ela atua no Brasil inteiro, assim como o Exército, assim como a Marinha, diferentemente das polícias, que elas têm um trabalho a nível estadual. Mas a Força Aérea, e assim como o Exército e a Marinha, nós atuamos em todo o território nacional. E naquela época, na década de 80, foram identificadas algumas irregularidades na região amazônica que muito incomodava ao governo brasileiro. Então, na realidade, pressões externas, como acontecem até hoje, e também muitos problemas internos que nós tínhamos naquela época. Havia muitas atividades ilícitas dentro daquele vasto espaço geográfico, e que o governo tinha dificuldade de criar um projeto para interferir naquilo que acontecia na região amazônica. Para isso, alguns projetos iniciais foram feitos e que não foram bem sucedidos. Até que, num certo momento, nós decidimos estudar aquela região para poder interferir naquela região. Para ter uma ideia, nós transferimos um radar do Rio Grande do Sul, um radar de defesa aérea, e esse radar implicava em 9 viagens de avião de cargueiro da Força Aérea para levar para a região norte, para nós entendermos o que passava no espaço aéreo. Então, tirar ele do morro, desmontar tudo, carretas especiais, 9 viagens saindo do Rio Grande do Sul até o Acre, até Roraima, e para a gente poder entender o que acontecia. O fato é que tudo isso foi feito, e chegou um certo momento, na década de 90, que existia no Brasil a chamada Secretaria de Assuntos Estratégicos, ligada à Presidência da República, e de lá então saiu uma instrução dizendo que o Ministério da Aeronáutica, juntamente com o Ministério da Justiça, iniciassem tratativas de tal maneira gerar um projeto para a região da Amazônia. E isso naturalmente ocorreu posteriormente, e foi criado o Sistema de Vigilância da Amazônia, que era o projeto CIVAM, que aconteceu na década de 90. Em 2002, ele foi completamente implantado e está funcionando muito bem na região amazônica. Amados, o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, esse projeto ele funcionou bem, porque foi estabelecida uma visão estratégica.
e para aquela região. No plano espiritual, o Senhor Deus não trabalha sem uma estratégia. Tudo que Deus faz é planejado. Deus não trabalha de forma aleatória para ver se vai dar certo. O Senhor Deus planeja antes, faz uma simulação antes, como está no livro de Isaías, e você vai ver que Deus vai até o fim, ele fala, ok, é isso aqui. Quando ele volta, aí ele revela para alguém o que ele vai fazer. Isso aí está na palavra de Deus. E é interessante, amados, que o povo de Deus precisa conhecer estratégias do reino, para que este tempo que nós estamos vivendo, as ações da igreja sejam bem-sucedidas na terra. A igreja não pode trabalhar sem uma estratégia, porque o reino de Deus não opera sem que haja uma estratégia. Tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está dentro de uma estratégia. E é interessante nós observarmos, amados, que a Bíblia é um livro rico, nos mostrando este caminho. E para isso eu quero tomar base num texto na palavra de Deus, está em Atos 19, começando no versículo 11 até o versículo 20, e que nós vamos também tecer alguns comentários sobre esse texto e tirar dele algumas coisas importantes aqui. E diz assim o texto: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus, feridos, fugiram daquela casa. E isto foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Louvado seja Deus. Amados, olhando esse texto aqui, nós vamos estar discorrendo também um pouco sobre ele, nós vamos ver que esse texto aqui está carregado de uma visão estratégica. Mas o que é estratégia? Num linguajar bastante simples, é um planejamento e uma ação visando o êxito, mesmo diante de circunstância desfavorável. Vou repetir: estratégia é um planejamento e uma ação objetivando o êxito, mesmo numa situação desfavorável. Toda ação no campo militar, ela é precedida de um planejamento estratégico. Para ter uma ideia, a Força Aérea, nós temos planejamento até o ano 2060. Nós estamos em 2019, para daqui a 40 anos. Será que a sua igreja tem planejamento para daqui a 2 anos? Para daqui a 5, 10 anos? Eu estou colocando, amados, que no mundo secular, as instituições de longo prazo, elas têm que trabalhar com estratégias, senão elas desaparecem. E a visão estratégica, o trabalho estratégico, ele acontece todos os dias. Nós temos que analisar um cenário, entender como está o cenário, para depois nós desenvolvermos um planejamento estratégico. Isso acontece também em guerra, onde o cenário muda o tempo inteiro. E os agentes do cenário, eles agem para destruir você. Mas é interessante, amados, que as empresas trabalham com estratégia, o mal trabalha com estratégia também. Nós não podemos entrar como igreja num cenário onde tudo é estratégico e nós não. Porque, amados, aí você não vai entender por que
Aquele trabalho que foi colocado em suas mãos, o seu ministério, ele não avança, porque de repente você não analisou direito o cenário e você não tem uma visão estratégica para aquele cenário. E consequentemente você age por imitação, por cópia, e as coisas não funcionam, porque você não entende o que está acontecendo naquele cenário. Eu vou trazer 4 itens aqui para a gente fazer uma avaliação, que é muito importante. Eu li esse texto aqui, esse texto ele trata de quando o Evangelho chega em Éfeso. E o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele passa por Éfeso, mas antes ele passa por Corinto e encontra um casal lá, Áquila e Priscila. Eles estavam saindo de Roma, porque eles tinham acabado de ser expulsos de Roma, porque Cláudio, que era o imperador, expulsou todos os cristãos de Roma, os judeus de Roma, e eles estavam saindo de lá. E Paulo encontra com esse casal em Corinto. E ele fala, estou indo para Éfeso, vão comigo até lá. E ele deixa esse casal lá. Daqui a pouco vem um judeu da África, de Alexandria, chamado Apolo, chega lá também. E algum tempo depois, o apóstolo Paulo volta e encontra, são 4 pessoas, apóstolo Paulo, Apolo, Áquila e Priscila. Mas é interessante, amados, e vão para Éfeso. É interessante, por que Éfeso? Porque Éfeso, na realidade, era uma cidade estratégica. Era uma cidade que ela era rota comercial para dentro da Ásia, como até hoje a Turquia, ela é geopoliticamente estratégica. Por que os Estados Unidos não brigam mais forte com a Turquia? Pelos problemas políticos que estão acontecendo hoje lá. Curdos na Síria, ele tem mais de 60 ogivas nucleares na Turquia. Por que ele não mexe lá? Porque a Turquia, onde estava Éfeso, ela é estratégica até hoje, do ponto de vista da geopolítica mundial. Se você mexer na Turquia, você pode desequilibrar um monte de coisa na geopolítica mundial. Então, mas naquela época, o Império Romano sabia também que Éfeso era uma cidade importante. Era o ponto de entrada para dentro da Ásia, e era uma rota importante ali também, era um centro turístico, era um centro cultural, e era um centro religioso e místico. Então, que ensinamento nós tiramos desse texto aqui? Que, amados, Deus ele opera segundo algumas estratégias, mas o primeiro aspecto que eu quero realçar aqui é que Deus escolhe também lugares estratégicos para ele agir. O problema é que às vezes nós queremos que Deus age em determinados lugares, e aquele lugar não é o lugar estratégico de Deus, e nós insistimos ali e a coisa não funciona. É que nós temos que entender de Deus onde é o lugar estratégico, às vezes é um lugar geográfico. Vou dar um exemplo aqui. Deus queria operar na vida de Abraão, mas Ur não era o lugar estratégico. Deus vai para o lugar estratégico. E ele não sabia direito onde ele estava indo, mas ele estava indo para um lugar estratégico onde Deus ia agir. Você está entendendo? Diga amém se você está entendendo. Vamos pegar um outro personagem bíblico aqui. Eu pego José. José era o filho mimado, numa família rica, de uma família bastante complicada, porque os filhos tinham várias mães. Então era uma família complicada. Mas o jovem tinha um propósito na vida dele. Amados, mas o propósito de Deus não era naquele lugar. Ele foi vendido pelos irmãos, vai para a casa de Potifar e vai parar numa prisão. A prisão era o lugar estratégico de José. Se ele não estivesse na prisão naquele dia, ninguém saberia que ele estava ali, e copeiro nem padeiro não ia falar para o faraó. A minha pergunta é, você está disposto a ir para um lugar estratégico, ainda que seja um local de sofrimento que não te agrada? Às vezes o local estratégico, mas nós rejeitamos o local estratégico. Queremos ser abençoados por Deus. Deus dá um direcionamento estratégico e diz, mas naquele lugar eu não vou. Naquele ambiente eu não gosto. Como dizia o pastor Daniel, mas eu não gosto muito aqui das coisas aqui de Jacarta. Mas era um local estratégico. E Deus coloca a gente em locais, eu tive com um pastor da Índia, e Deus opera muito poderosamente na vida dele,
E um dia ele disse, volta para a sua cidade. Ele disse, ai, mas na minha cidade lá eu não gosto daquele lugar. Ele disse, quando Deus me chamou para a obra, que eu fui fazer curso na Inglaterra, etc e tal, que eu voltei a outro lugar, eu falei, ainda bem que eu saí daquele lugar. Aí agora Deus me manda para aquele lugar que eu não queria ir, mas lá era o lugar estratégico de Deus. Amados, é interessante olhar na palavra de Deus, você vai ver Daniel, lugar estratégico dele. Mas ele passou pela cova dos leões porque ele era um político, e ele foi um político que sofreu impeachment. Votaram a lei do impeachment, e disseram, esse nunca mais volta. O impeachment com direito à morte. E lançaram ele na cova dos leões. Mas era um local estratégico. O rei Dário, quando viu, cantaram assim, que homem é esse que nenhum leão come? Mas Daniel estava no lugar estratégico. Amado, quando você está no lugar estratégico, o leão não vai comer você. José estava no lugar estratégico, Abraão foi para o lugar estratégico, Daniel estava no lugar estratégico, e nesse texto que nós lemos, Paulo estava no lugar estratégico. E o que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus age em lugares estratégicos que Ele define. E que às vezes nós não entendemos direito como isso funciona, mas importa que eu tenho que me submeter à visão de Deus. E eu glorifico a Deus, amados, que cada um de nós aqui, Deus colocou a gente num posicionamento estratégico, geograficamente estratégico. Tem gente aqui de tudo quanto é lugar do Brasil. Amados, você está num lugar estratégico. Você pode não estar se sentindo muito confortável lá, alguém te transferiu para um local que você não gostaria de ir, mas vai glorificando ao Senhor que você está indo para um lugar estratégico. Às vezes as pessoas, quando elas são movimentadas, elas vão tristes, ficaram longe da família, mudou tudo. Eu morei em 13 cidades no Brasil e morei também na Itália. É assim, você junta tudo e vai embora. E cada 3 mudanças você perde tudo que você tem. Você imagina as minhas mudanças aí do Rio Grande do Sul, na época as estradas todas cheias de buraco. Quando chegou em São Paulo, amados, não tinha uma mesa que ficava em pé sozinha. Todas elas ficavam meio, né? Então é assim. Mas eu estava vindo para um local estratégico. Porque quando eu cheguei em São José dos Campos, aqui em São Paulo, eu fiz mestrado em física, etc e tal, entrei pela área científica, e foi por essa área que eu fui morar na Itália. Deus me abençoou, eu tinha salário em dólar, que eu comprei minha casa, porque eu estava no lugar estratégico. Muitos queriam locais bons. Eu disse, eu vou para um local que ninguém, sei lá, sente incentivado a ir para lá, e estuda aqui só, não é isso? Não viaja, não ganha diárias, não tem nada, mas eu vou para lá, vou pagar esse preço. E a minha visão que Deus me deu foi o seguinte, o que eu vou te dar lá, ninguém vai te tirar. Se você fosse voar o avião do presidente da República, um dia você teria que sair de lá. Mas para onde eu fui, eu paguei um preço. Eu fiz mestrado em física, dei aula, etc, tal, no ITA e outras coisas mais. E é interessante, amados, que eu recebi de lá, ninguém me tira. Porque eu estava no lugar estratégico. Mas se você quer ser abençoado, entenda isso, receba essa palavra. Deus age em lugares estratégicos. Em segundo lugar, Deus age em tempos estratégicos. Se você vai no livro de Eclesiastes, capítulo 3, você vai ver um tratado de tempo lá. Diz que Deus realiza cada coisa no seu devido tempo. E você vai olhar a Bíblia, tudo tem tempo. Nada acontece assim, aconteceu. Não, tem tempo. Tudo tem um tempo. Você vê em Gálatas 4:4, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No tempo de Deus. Se você observar Jesus Cristo no Getsemane, diz assim, Jesus falou assim, e levantando os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, porque estava no tempo. Era o tempo estratégico de Deus. Isso está em João 17:1. Se você olhar, o apóstolo Paulo estava viajando aqui para Éfeso, ele estava dentro de um tempo estratégico.
E ele fez a primeira viagem, na segunda viagem ele volta, e ele está dentro do tempo estratégico de Deus. Amados, outra coisa importante que nós temos que entender, que as coisas estratégicas de Deus, e no nosso tempo ela age, eu estou falando agora de planejamento estratégico, preparação estratégica, nada acontece no reino de Deus sem que primeiro venha o movimento da palavra. A palavra é a primeira que chega em qualquer lugar onde Deus vai operar. Nada precede a palavra. Poder não precede a palavra, nada precede a palavra. O primeiro que chega em qualquer lugar é a palavra de Deus. Pode ver na Bíblia, todos os reinos restaurados, pastor Jonas sabe disso. O que primeiro chegou para restaurar, quando estava todo mundo no cativeiro? A palavra. E a palavra é a primeira que chega e é a última que sai. Nada precede o movimento da palavra genuína do Senhor, nosso Deus. Em segundo lugar, depois do movimento da palavra, vem um segundo movimento, que eu chamo de movimento de oração. Se nós olharmos no livro de Atos, nós vamos ver que Jesus dá as instruções para os seus discípulos assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O livro de Atos, você vai ver que a igreja, ela nasce de um movimento de oração. E aquele movimento exigiu das pessoas algumas coisas. Aquelas pessoas que Jesus dirigiu essa palavra, eles não eram de Jerusalém, a grande parte deles não eram dali. Então, quando fala para Pedro, Tiago, João e etc., André, ele diz: eu sou da Galiléia, eu não sou de Jerusalém. Mas o movimento de oração estava ali em Jerusalém. Jesus diz: ficai em Jerusalém. Isso significa que eles tiveram que deixar as casas, deixar a profissão, deixar os familiares, deixar os amigos, deixar a cultura. Implica que o movimento de oração muitas vezes vai exigir de nós desprendimento. Você vai ter que se desprender. Num tempo que nós vivemos, em que não há tempo, nós temos que repensar os nossos posicionamentos. Foi falado ontem aqui sobre atitude, o pastor Silas falou sobre isso. Nós temos que reorganizar as nossas vidas para que o movimento de oração aconteça no nosso meio. Porque, amados, vem o movimento da palavra, vem o movimento de oração, e só depois que vem o movimento do Espírito Santo. O movimento do Espírito Santo é o último que chega. Ele não chega antes da palavra, ele não chega antes do movimento de oração. E o movimento do Espírito é onde vem o poder. Que é onde você chega, a palavra é confirmada, porque o poder está ali. E nós temos que entender isso, meus amados. Eu tenho que ter movimento da palavra, eu tenho que ter movimento de oração, eu tenho que ter movimento do Espírito. Isso eu chamaria de preparação ou planejamento estratégico. Então a igreja ela tem que entender, você tem que entender, que Deus age num lugar estratégico, num tempo estratégico, dentro de um planejamento estratégico. E Deus age também através de uma ação estratégica. A gente não fica no planejamento. Se você perceber, o apóstolo Paulo, quando ele chega lá em Éfeso, amados, a ação estratégica ela começa, porque as outras coisas anteriores já haviam sido cumpridas. O lugar estratégico era ali, era o tempo estratégico, havia já o movimento da palavra, o movimento de oração, o movimento do Espírito, faltava agora era a ação estratégica. Se nós olharmos como um detalhe, Apolo era um homem eloquente, e diz que Áquila e Priscila conversou com eles um pouco melhor, deu mais algumas orientações sobre o caminho, mostrando para eles assim: Apolo, você está no batismo de João, mas tem algo mais que você precisa. Você precisa entrar no terceiro movimento, para que a ação estratégica, ela fosse efetiva, e ela gerasse resultados. Então nós vemos que Deus usa 4 pessoas apenas em Éfeso: Apolo, Paulo, Áquila e Priscila. Amados, eles viraram aquela cidade de cabeça para baixo. Se você perceber, mudou tudo naquela cidade.
eles mexeram com a saúde das pessoas, eles mexeram com a espiritualidade das pessoas, eles mexeram com os feiticeiros daquela cidade, que diz que muitos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. Amados, eles mexeram com os pecadores, que muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Havia conversão em todos os lugares. As pessoas, amados, se rendiam aos pés do Senhor Jesus, porque uma ação estratégica do reino estava sendo cumprida através de um vetor estratégico que eram 4 pessoas. E aqui evidencia naturalmente o apóstolo Paulo. Eles mudaram completamente aquela cidade, e como era uma cidade estratégica, diz aqui em Atos 19, 26, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, porque ele estava num posicionamento estratégico. E por isso, amados, a palavra de Deus, ela teve um impacto tão grande naquela região como um todo. E você vai ver que várias igrejas foram fundadas ali, próximo de Éfeso, e que Paulo certamente nunca teve lá. Paulo talvez nunca teve em Pérgamo, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia. Paulo certamente não teve nessas igrejas todas, mas elas foram resultado de uma ação estratégica em Éfeso. E diz o resultado: e assim a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Amados, Deus tem um vetor estratégico hoje aqui na terra chamado Igreja do Senhor Jesus, que sou eu e você. Deus tem interesse em realizar grandes ações estratégicas no Brasil e fora do Brasil. Eu voltei recentemente da África. Estava ministrando lá, e quando o pastor Daniel Pandi falava sobre as tribulações para ele chegar até aqui, eu compreendo bem o que isso significa, porque a minha ida e a minha volta da África, ela passou exatamente por isso. Porque nós estávamos ministrando para lideranças que têm o poder de mudar o rumo da igreja naquele país inteiro. Então, amados, que a igreja lá, ela é um vetor estratégico. E quando nós vamos ministrar para líderes e que entenderam a mensagem de Deus para aquele continente, e seguramente as forças contrárias, elas se levantam. Mas enfim, amados, porque a igreja, ela é um vetor estratégico, ela é a força de impacto do reino de Deus na terra. Eu tenho que entender isso. O que é impacto? É uma modificação que um corpo sofre quando está submetido a uma força de qualquer natureza. E quando no mundo espiritual a igreja ela chega, ela é uma força de impacto dentro de uma ação estratégica. Olhe bem, certa vez, no ano passado, nós estávamos numa reunião de capelães aqui em Valinhos, e estavam conosco 2 almirantes, um da Coreia do Sul, que era o almirante Lee, e o almirante Douglas, que era da Marinha dos Estados Unidos. E eu estive conversando com o almirante Lee, da Coreia do Sul, e ele me disse assim: pastor, eu não sei sobre o que eu vou pregar aqui. Não conheço o Brasil, não conheço os problemas do Brasil. Então eu estou um pouco deslocado, porque eu estou numa região geográfica bastante distante para entender a realidade daqui. Mas ele começou a me fazer algumas perguntas, do tipo assim: qual o tamanho da população do Brasil? Eu disse para ele: quantos ditos cristãos ou evangélicos o Brasil tem? Eu passei para ele, e ele começou a fazer algumas contas e disse assim: com 30, 40 milhões de pessoas evangélicas, vocês não mudaram o Brasil ainda? Por quê? E eu fiquei assim um pouco constrangido de dar algumas respostas para ele. E para confirmar meu constrangimento, quando o pastor Daniel estava ministrando ontem, ele falou das favelas no Rio de Janeiro, e que tinha 16 igrejas dentro de uma favela, e ele perguntou: onde estão os pastores, onde estão a mudança? Amados, isso é para nós repensarmos algumas questões. Deus, ele nos colocou em posições estratégicas, nos deu um tempo estratégico, mas o nosso planejamento estratégico está falhando.
seja no movimento da palavra, no movimento de oração, no movimento do Espírito. Porque na guerra é assim, toda vez que você empreende uma ação estratégica, ela não funciona, você reavalia e tem que ser rápido, porque o inimigo, ele vai te atropelar. Então, como igreja hoje, amados, nós temos que reavaliar o tipo de força de impacto que nós temos. E eu glorifico a Deus que eu saio deste evento aqui despertado para reavaliar a potência de impacto que eu tenho e que a minha igreja tem, porque eu quero ser força de impacto dentro de uma visão estratégica do reino que está operando na terra nos últimos dias. Amados, a igreja não vai ficar aqui para sempre. Jesus está voltando e o exército do Senhor tem que estar de pé, pronto. Nós estamos já num lugar estratégico, estamos num tempo estratégico. Amados, temos que ter o nosso plano estratégico, o movimento da palavra, de oração e do Espírito, e temos que estar em ação estratégica. Eu estou já caminhando para o fim, mas eu quero ler aqui no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 4, e no meio militar aqui, o que eu vou falar tem bastante sentido. Diz assim, o texto está dentro de um contexto. É quando o Senhor Deus libera uma palavra profética a Isaías, relativamente à destruição da Babilônia. Só que Deus libera uma palavra também para quem destruiria a Babilônia. E Isaías 13, 4, na parte final do versículo, diz assim: o Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. O Senhor dos exércitos passa em revista ao exército de guerra. Quando nós colocamos a tropa em forma e que passa um general do lado, ele passa fazendo a sua última inspeção. Hoje é mais em solenidade, mas no tempo de guerra, fazendo a inspeção para o exército sair dali para o combate. Ele passa, dá a última olhada, está tudo certo? Então vamos avançar. E a Bíblia diz: e o Senhor dos exércitos passa em revista ao exército de guerra. Amado, o Senhor Jesus está aqui agora. Como é que nós estamos para responder ao Senhor dos exércitos? Eu tenho medo de o Senhor Jesus passar aqui e nos achar distraídos. Um sem as armaduras, um sem a noção do tempo estratégico, outro sem a noção que ele é um vetor estratégico para a ação no campo de batalha que se impõe hoje, e nos achar desmobilizados. Então a palavra do Espírito Santo para nós nesta noite aqui é mobilização. Mobilização, amados. O Brasil não vai mudar porque a política vai melhorar. O Brasil vai mudar se houver ações estratégicas da igreja. Se ele entrar no movimento da palavra, que Jesus salva, transforma e liberta, é isso que transforma. Amados, o que Paulo pregava lá em Éfeso era exatamente isso: Jesus Cristo crucificado, que ressuscitou e salva as pessoas, e tira-as do pecado, e dá-lhes o direito de morar nos céus. Nós queremos igrejas de sucesso hoje, modelos que se comparam às grandes empresas. Amados, essa não é a estratégia do Senhor Jesus para tirar o Brasil. Por isso que eu fiquei constrangido com o almirante Lee, e ontem com a colocação aqui do pastor Daniel. Mas porque nós estamos desfocados na estratégia, e o resultado é o que nós vemos. Parece que crescem os evangélicos no Brasil, mas o país piora. Tem mais homossexualismo, tem mais divórcios, tem mais suicídios. Antes de eu vir para cá, estava lutando contra o suicídio, passamos o dia inteiro, eu e o comandante de um CPI. Fala aqui para os policiais de São Paulo que entende isso, para tirar um moço de uma situação de tentativa de suicídio. Estou só colocando, por que isso acontece? Isso entrou dentro das nossas igrejas. Entrou o suicídio dentro das nossas igrejas. Eu tenho adolescente na minha igreja que já tentou suicídio 4 vezes. Conheço adolescentes que dizem: eu não quero mais ser mulher, eu quero ser homem. E se veste como homem. E estão dentro das igrejas. Um pastor chega para mim e diz: olha,
Eu estou num local que tem uma pessoa lá que ele tem essa visão homossexual e é uma pessoa muito dedicada na igreja. Na parte de música ele é imbatível, na parte de iniciativa ele é imbatível, na parte de dedicação ele é imbatível. E começa a pressionar a ser um líder homossexual dentro da igreja. O que é isso? Amados, nós temos que voltar ao evangelho original, aquele que o apóstolo Paulo pregou na cidade de Éfeso. O movimento da palavra tem que voltar, mas da palavra que está aqui. Eu não posso pegar um texto, criar uma igreja e dar para ela uma visão que ela coloca Jesus Cristo fora do plano, da prioridade que o evangelho tem. O evangelho, amados, ele é a palavra de Deus, ela é completa. Ela vê o homem no plano espiritual, emocional e físico. Mas se você olhar, existe uma prioridade. Jesus morreu para salvar os pecadores. As outras coisas são periféricas. Quando você coloca as periferias no meio e Jesus Cristo em volta, você está pregando um outro evangelho. Você está pregando um outro evangelho que não gera os resultados esperados pelo reino. Você mudou a estratégia do evangelho. Mas gera sucesso, porque você ataca a desesperança das pessoas. Para esta vida aqui, mas para a vida futura ela fica vazia. Então, o movimento da palavra tem que ser revisto. Nós não podemos, a mudança é sutil, mas os resultados são catastróficos para o reino de Deus. Nós temos que atentar para isso aqui. Eu estou diante de homens aqui que são zelosos pela palavra de Deus. Mas esse é um momento de reflexão. Nós não podemos sair daqui achando que está tudo bem. Amado, nós temos que ter muita consciência do que nós estamos falando, que é o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Isso para nós parece que não é muito importante. Nós queremos alegria aqui na terra por um milagre que acontece. Nós não estamos preocupados com alegria no céu. Amados, tem que ter alegria na terra, mas tem que ter alegria no céu também. Portanto, meus amados, o Brasil está aí, esperando eu e você entrarmos no que eu chamo de alinhamento estratégico com as estratégias do reino de Deus. E eu creio que quando a gente entrar nesse alinhamento, amado, o Brasil cai nas nossas mãos como frutos maduros de qualidade para apresentarmos ao Senhor Jesus. Nós estamos aqui, amados, cada um no posicionamento estratégico, geográfico, estamos no tempo estratégico, agora é planejamento estratégico e ação estratégica, mas não podemos mudar as verdades bíblicas fundamentais. Cada um de nós aqui tem que ser guardião desta palavra que está aqui. Amados, não vamos imitar ninguém, porque o nosso general é Cristo e Ele que nos dá a estratégia. O Espírito da verdade está conosco. O Espírito da verdade habita na igreja do Senhor Jesus, para não nos deixar cometer equívocos de interpretação ou de mudanças dos fundamentos da palavra de Deus. Conheço pastores de renome, amados, que entendem que temos que mudar alguns princípios da palavra para nos adaptarmos aos novos contextos sociais. Eu não estarei citando o nome aqui por questão de ética, mas são gente que escreve livros e a gente conhece bem. E senão as pressões sociais nos levam a repensar a aplicação dos fundamentos bíblicos. Amados, o corpo de Cristo é santo, a igreja é santa, e só um pagou o preço por ela, Jesus Cristo, para que nós tirássemos a nossa roupa suja e vestíssemos trajes de justiça. Eu não posso adulterar o meu traje, nem o traje da minha igreja. Que o Senhor Jesus nos abençoe, amados. Que o Senhor Jesus nos guarde. Eu encerro aqui esta palavra, mas leve no seu coração. Você serve um Deus que Ele é estratégico. Você está num lugar estratégico. Estamos vivendo um tempo estratégico. Nós temos que
olhar melhor o nosso planejamento estratégico, os movimentos, o movimento da palavra, o movimento de oração e o movimento do Espírito Santo. E temos que ser agentes para a ação estratégica. Temos que falar de Jesus Cristo em tempo e fora de tempo, o Jesus que salva, transforma, como o apóstolo Paulo fez aqui em Éfeso. A cidade sofreu uma verdadeira revolução que impactou tudo. Impactou os sacerdotes, impactou o comércio, impactou a fé das pessoas, impactou tudo. Porque ele estava num posicionamento estratégico do reino. E Jesus Cristo quer que eu e você estejamos num posicionamento estratégico completo neste tempo para impactar o Brasil e as nações. Eu estive lá em Angola. Angola está olhando para o Brasil. Disseram, pastor, a gente quer buscar uma referência. Estive com pastores que fundaram, estive na igreja Assembleia de Deus Pentecostal lá, com os líderes daquela igreja, me disseram, pastor, nós fundamos essa igreja aqui em 1938, mas a guerra veio e nós dependíamos dos missionários americanos, depois dos missionários portugueses, e só que na época da guerra começou, depois da independência, em 1975, os portugueses foram embora, disseram, vão matar a gente aqui. Pastores jovens, de 30 e poucos anos de idade, receberam a instrução de organizar a Assembleia de Deus Pentecostal em Angola no meio da guerra civil que acabou só em 2002. E eles estão se reerguendo, entenderam que chegou o tempo estratégico, que eles estão num posicionamento estratégico geográfico na África. Eles entenderam que faltava alguma coisa na área do planejamento estratégico e me ligaram, dá para passar aqui para nos ajudar? Amados, eu saí daqui na primeira vez para poder ter contato com 20 pessoas apenas lá. Não precisa de muita gente. Para passar-lhes uma visão estratégica para aquela nação. E a visão começou a crescer, de tal maneira que quando eu cheguei lá, agora dessa vez, até o governador queria falar comigo. Para poder entender, ele queria também tomar posse de uma visão estratégica para a área dele. E o nosso pastor lá ficou um pouco preocupado e disse, não. A igreja, ela é um vetor estratégico. E onde ela entra, ela começa a mexer com tudo. Ela começou a mexer com o governo, começou a mexer com a moralidade pública daquela cidade. E o vereador pede ajuda. Como é que eu combato a corrupção aqui? Ele disse, é muito simples. Deixa Jesus entrar e as coisas vão mudando. É assim, amados. Simples desse jeito. Não vou dizer que tem leis novas, que ele cria um Sérgio Moro lá. Deixa Jesus entrar nessa nação. Deixa Jesus entrar no coração dos homens. Amados, e nós vamos ver que Angola logo vai estar explodindo para o mundo no bom sentido. Porque eles estão buscando um alinhamento estratégico. E o Senhor Jesus abençoará grandemente aquela nação. Mas eu creio, amados, numa grande mudança no Brasil, pela oração e pela pregação da palavra de Deus. A oração vem o poder, vem a sabedoria, vem a ousadia. Amado, nós vamos ver dias, você vai entrar no ônibus aqui em São Paulo, você não conhece ninguém, e gente falando língua estranha dentro do metrô, dentro de ônibus. Essa nação, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Fique de pé, amados, agora, e glorifique o nome do Senhor Jesus. É você entrar no mercado, ver as pessoas pegando sua compra, cantando um hino de adoração a Deus. É você entrar dentro do hospital, ver doentes, dizendo, estamos aqui doentes, mas glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. É você ver, amados, os políticos se rendendo aos pés do Senhor Jesus. É você ver, essa nação vai mudar. Aleluia! O inimigo também tem ações estratégicas, amados, mas o Senhor Jesus diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E você é o vetor da graça para abençoar o Brasil, da Amazônia até o Rio Grande do Sul, do Acre até o Nordeste. Amados, o Brasil está nas nossas mãos. Depende de nós entrarmos no posicionamento estratégico e deixar Deus agir. Aleluia! Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.